Em nossa viagem por Israel, nós vamos hoje deixar Jerusalém e pegar a estrada que cruza o deserto da Judéia em direção ao Rio Jordão. Para isso, nós vamos descer abaixo do nível do mar. Mas isso eu explico depois. Preparado para essa aventura? Então, viaje comigo! Israel é um pequeno país com apenas 424 quilômetros de extensão e 114 quilômetros de largura. Sua área, de pouco mais de 20 mil quilômetros quadrados, caberia tranquilamente dentro do estado de São Paulo. Ele é cortado por uma grande falha geológica, dentro da qual corre o Rio Jordão, o mais importante rio da região. Dele é retirada a água que irriga parte das plantações de Israel e da vizinha Jordânia. Para ir de Jerusalém ao Vale do Jordão, é preciso cruzar o deserto da Judéia, um lugar extremamente seco e habitado somente por tribos de beduínos. Durante o caminho, pode-se fazer paradas bem interessantes. Nós estamos a 422 metros abaixo do nível do mar. Eu nunca pensei que ao dizer isso estaria tão seco. Acontece que nós estamos no fundo de uma falha geológica, no lugar mais baixo da superfície terrestre. Essa falha começa ao norte na Síria e termina ao sul na África. Aqui em Israel, uma parte dessa falha é preenchida por um grande lago salgado. É o Mar Morto. O Mar Morto é o ponto mais profundo da superfície da Terra. Ele tem cerca de 80 quilômetros de extensão e é alimentado exclusivamente pelo Rio Jordão. O Mar Morto também é uma divisa entre dois países. Deste lado, Israel. Aquelas montanhas ali são a Jordânia. O Mar Morto recebe esse nome devido à sua alta salinidade. Ele contém uma concentração de sal 10 vezes maior do que qualquer oceano. Essa salinidade faz com que qualquer peixe que caia em suas águas morra imediatamente. O Mar Morto é tão salgado que é mais fácil boiar do que mergulhar. Vou aproveitar o descanso e ver o que aconteceu em Israel essa semana. Que a água está super quente. Eu não sei em relação a outra época do ano, mas nesta época do ano é muito quentinha e você vai descobrir se você é boa para flotar ou não vindo para cá. O que é flotar? Boiar. Nas margens do Mar Morto, encontramos uma montanha que se destaca entre as demais. No seu topo, foi construída uma fortaleza quase inexpugnável. Para chegar até ela, hoje temos duas opções. Uma escalada pela Trilha da Serpente ou esse bondinho. Adivinha qual escolhemos? Às margens do Mar Morto, ergue-se uma montanha de 400 metros de altura. E no alto dela uma fortaleza. Essa aqui é Massada, uma fortaleza que é símbolo da liberdade e da luta do povo de Israel contra os seus inimigos. A fortaleza de Massada foi construída pelo rei Herodes o Grande no 4º século a.C. Ela foi erguida sob uma montanha de 400 metros de altura, completamente isolada das demais. Sobre ela foram construídos fortes, armazéns e vários palácios, tudo alimentado por um engenhoso sistema de canais e cisternas. Daqui de cima se tem uma vista privilegiada de toda a região. Depois da destruição de Jerusalém no ano 70 da nossa era, foi aqui que os judeus montaram o último foco de resistência contra o Império Romano. Por isso, hoje Massada é um símbolo de luta e determinação para o povo judeu. A
nossa viagem seguiu em direção norte, cruzando o deserto da Judéia e sempre margeando a fronteira entre Israel e Jordânia. Perto da cidade de Jericó, decidimos fazer um desvio e conhecer um lugar bem especial. Esse aqui é o Rio Jordão, um pouco antes dele desembocar no Mar Morto. Nesse local, historicamente, Jesus foi batizado. Ele fica bem na fronteira entre Israel desse lado e a Jordânia, já ali do outro lado do rio. Todos os dias, centenas de pessoas vêm até aqui se batizar ou renovar os seus votos batismais. Existe um outro local de batismo um pouco mais rio acima, perto do Mar da Galileia, mas nós vamos chegar lá mais tarde. Quanto mais para o norte seguimos, mais verde se torna a paisagem. A água retirada do Rio Jordão transforma um deserto em um jardim. As modernas técnicas de irrigação permitem produzir frutas e verduras que abastecem não só Israel, mas também vários países da Europa. A água é sinônimo de vida. Em alguns lugares, ela brota do chão em abundância, como em Beit Shean. A região de Beit Shean é um oásis conhecido desde a antiguidade. Aqui, em vários lugares, brotam fontes de águas quentes termais que chegam a 27 graus. Para proteger essas fontes, foi criado o Parque Nacional de Gan Hashlosha. Essa aqui é uma de suas piscinas. Atraídos pela água, várias civilizações construíram aqui em Beit Shean. Estiveram aqui os egípcios, os gregos, romanos, bizantinos, cruzados. Segundo os pesquisadores, esse lugar é habitado desde a pré-história. As ruínas que encontramos hoje no Parque Nacional de Beit Shean são na sua maioria da época do Império Romano. Suas avenidas e templos demonstram a grandeza e a prosperidade que a cidade alcançou. Aqui é possível visitar um dos teatros mais bem preservados de toda a Palestina. Esse teatro, com mais de 7.000 lugares, é uma das estruturas mais bem preservadas de Beit Shean e permaneceu em funcionamento por mais de 400 anos. A água sempre esteve ligada à ideia de limpeza e purificação. Por isso, ao longo do Rio Jordão, foram criados lugares como esse, onde os cristãos podem renovar seus votos batismais no mesmo rio onde Jesus se batizou. Você acha que eu vou perder a oportunidade de nadar no Rio Jordão? De jeito nenhum. Como você se sente? Mais leve? Como me sinto? Molhado. Ó. Esse aqui é o Mar da Galileia. Ao redor dele, Jesus fez a maioria dos seus sermões e ensinou a seus discípulos. Toda a água que corre pelo Rio Jordão vem das montanhas do norte do país e atravessa o Mar da Galileia. Na verdade, um imenso lago com mais de 50 quilômetros de circunferência. Desde a antiguidade, várias cidades floresceram em suas margens, e foi ao redor desse lago que Jesus passou grande parte da sua vida. Então, gostou do Vale do Rio Jordão? Gostou do Mar da Galileia? Tem muito mais para se conhecer nesse país, mas isso só nos próximos programas.